Pois bem, meu caro, minha cara, estamos na segunda parte da aula de Barroco. E eu destinei essa parte para o nosso conteúdo principal, que é o Barroco no Brasil, que o Enem cobra com mais ênfase. E aqui vamos falar primeiro do Barroco na arquitetura e na pintura. O Barroco na arquitetura e na pintura, no Brasil vai ter dois grandes expoentes. São eles o Aleijadinho e o Mestre Taíde. Começando por Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, porque ele tinha uma doença degenerativa e ficou cunhado como Aleijadinho. Esse gênio, porque uma pessoa assim a gente tem que chamar de gênio, não tem outra expressão no nosso idioma para a gente considerar Aleijadinho. Aleijadinho é um gênio. Ele fez esculturas em pedra sabão assim fantástica, projetou projetos arquitetônicos fantásticos também. Ele é demais, né? O cara é um exemplo de superação e de que a arte ela traz essa superação também, né? Em primeiro lugar, a gente vê aqui o Jesus carregando a cruz, né? Uma obra dele que ele fez, está aqui muito detalhada. Você vê a característica barroco por ser uma temática religiosa, uma expressão no rosto de Jesus, né? Jesus que é uma representação muito comum na temática barroca. Por quê? Porque o Jesus ele é um ser humano, que ele é uma figura divina que é mandado à Terra para viver como humano. Então ele sofre as aflições como nós humanos também sofremos. E aqui o rosto dele não está ampliado, mas dá para você ver esse caráter contraditório, né? De mundano que também sofre, mas de divino, né? Então é uma também contradição. Segundo lugar, talvez uma das mais conhecidas obras de Aleijadinho são justamente esses profetas em pedra sabão na cidade de Congonhas, né, no município de Congonhas. São 12 profetas que ele faz mais ou menos o tamanho natural de uma pessoa normal e é muito bonito. O detalhamento, a riqueza de detalhes, ela está na obra. Vocês têm que conhecer porque, assim, se tiver a oportunidade, é muito bom. E agora, essa terceira obra dele aqui, eu deixo um carinho especial porque cidade histórica já é bonita. Ouro Preto, meu caro, minha cara, é outro nível. É assim, eu sou mineiro, eu valorizo muito o que é mineiro, a gente tem que valorizar a nossa cultura, preservá-la. E a cultura mineira ela é muito rica. E uma das riquezas da cultura mineira está justamente nas suas cidades históricas, na sua história muito ligada ao ouro. E a cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, ela traz uma história muito interessante e obras muito marcantes. Inclusive a obra a Igreja de São Francisco de Assis. Essa igreja foi um projeto arquitetônico feito por Aleijadinho. Além disso, ele participou de algumas outras partes da igreja, como esculturas, né? Mas o projeto é praticamente todo dele. Apesar de ter sofrido algumas reformas ao longo do tempo, mas a preservação do original está muito nítida se você visitar. Então, se você tiver oportunidade, vá a Ouro Preto, que você vai estar fazendo uma viagem de lazer e também acadêmica, porque você vai aprender muito. Você vai adorar a cidade, é uma cidade sensacional. O segundo gênio na arquitetura e na pintura, mais na pintura, é justamente o mestre Ataíde. Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. Esse cara, ele é sensacional também, porque a sua expressividade, as marcas que ele deixa também na cidade de Ouro Preto são inapagáveis, fantásticas, né? Eu trouxe uma obra mais emblemática dele aqui, muito conhecida e muito linda, que é justamente o forro da nave da igreja de São Francisco de Assis, também em Ouro Preto. É aquela igreja que eu apresentei no slide passado. Quando você entra na igreja, você se depara com esse forro fantástico. Assim, você fica sem palavras para descrever o quão lindo é essa obra do mestre Taíde. É uma obra de cunho religioso, característica barroca. Você tem um detalhamento muito grande, muitos excessos, né? Uma imagem muito carregada. Um homem de excessos, isto é, a arte barroca. E você tem nessa cena bíblia, a ascensão, né, de Nossa Senhora, da Madonna, que é uma Madonna diferente. A Madonna do Mestre Taíde, ela chocou muito a época, porque ela é uma Madonna que tem traços mulatos. Nessa imagem não dá para ver, porque ela está na região centralizada aqui, ó, está um pouquinho pequena, mas ela é uma Madonna, se você
for lá no Google e pesquisar uma imagem mais ampliada, você vai ver que essa Madonna possui traços mulatos. Ele se inspirou na mulher dele para pintar esta Nossa Senhora. Isso gerou um rebuliço à época, justamente porque não se aceitava, né? Era algo muito difícil de se aceitar uma Nossa Senhora, uma Madonna com traços mulatos, na época em que o preconceito era algo comum. E aqui está a obra que Mestre Taíde se consagra. Este forro é fantástico. Inclusive, o famosíssimo poeta Carlos Drummond de Andrade, também mineiro, poeta lá do modernismo, que a gente vai ver nessa nossa caminhada aí mais para frente, ele diz, né, ao entrar na igreja de São Francisco de Assis e se deparar com o forro pintado pelo Mestre Taíde, ele faz um poema sobre esse momento que ele acha único. E nesse poema, ele diz justamente que ele fica perplexo com isso tudo. Ele pede perdão a Deus por esse divino, né, que está na frente dele, está em face dele, mas ele não acredita. Então ele pede perdão a Deus justamente por não acreditar em tudo isso, nessa religiosidade, apesar dele estar de cara com esse divino. Muito bonito. Pesquisem aí na internet também esse poema, que é um poema lindo do Carlos Drummond de Andrade. Vamos seguir? Chegamos então na literatura barroca brasileira. E os dois grandes nomes que as provas normalmente cobram são justamente do Gregório de Matos Guerra e do padre Antônio Vieira. Vamos ver cada um deles. A começar por Gregório de Matos Guerra, um nome único na história do Brasil. Esse cara, ele nasce na Bahia, que era naquela época a capital do Brasil, Salvador. Era a capital do Brasil, a cidade de Salvador, estado da Bahia. E como um poeta, ele vai se destacar por ser um grande sátiro. O sátiro é alguém que critica, que fala, aponta erros, aponta críticas, faz sátiras. Isso é um sátiro. Do governo, da nobreza e do clero. Então ele não perdoa ninguém. Isso lhe rende uma perseguição ferrenha dessas classes elitistas à época. Ele é muito perseguido justamente por ser um grande sátiro. Isso rende-lhe o apelido de Boca do Inferno. Então, se você está aí com seu apelidozinho e não gosta, pense. Gregório de Matos foi chamado de Boca do Inferno. Então, eu acho que é difícil ter apelidos que superem esse, que é um grande apelido, né? Compôs 4 vertentes de poesia. Poesia amorosa, na qual ele vai trabalhar o amor, a perspectiva do amor, que é um amor carnal, e um amor que é angelical, a realização da mulher como angelical e demoníaca. Ele trabalha em algumas líricas, a lírica amorosa dele é assim. Depois ele trabalha também a filosófica. A poesia filosófica dele é voltada para a questão existencialista, né? A questão do carpe diem, né? Dessa vida que passa muito rápido e você tem que aproveitar o máximo possível. A religiosa, ele traz a religião como um foco, falando de diálogos com Deus, ele fala da questão do pecado e do perdão, né? Sempre essas oposições comuns do barroco. E a satírica, que é a sua poesia mais expressiva, ele rendeu o apelido Boca do Inferno, que ele vai criticar diversas classes na sua cidade, principalmente a cidade de Salvador, na Bahia. Eu separei um poeminha dele aqui, um pedacinho. Na verdade, não é um poema completo, é apenas um fragmento. O poema continua da mesma forma, vocês vão ver. Peguem o poema completo, leiam, que ele é um poema muito interessante e também um pouco de humor, né? Um pouco cômico. Epílogos. Ele vai dizer o seguinte nesse poema. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe imponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. E ele vai fazendo essas construções ao longo desse poema todo. Muito interessante como ele expõe essa crítica ferrenha à cidade da Bahia, que é Salvador. Ele faz então essa crítica aí. E justamente ele é muito perseguido, como eu já disse a vocês, porque ele critica mesmo, né? Algumas poesias são ainda mais contundentes, né? Alguns poemas dele chegam a ser mais contundentes do que esse. Eu peguei uma parte mais leve da poesia dele, satírica. Beleza. Indo agora para o nosso segundo expoente, né? Vamos lá. Depois de Gregório de Matos Guerra, a gente vai ver o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele é também um missionário, um teólogo, um diplomata, que é português. Ele vem para o Brasil,
uma missão evangelizadora, né? Ele quer evangelizar índios também. Ele tem essa perspectiva. E como eu disse para vocês lá na aula de quinhentismo, se vocês se recordarem, ele defende os índios dos colonos, assim como fazia lá na aula de quinhentismo, como eu disse para vocês, o padre José de Anchieta. Essa questão, ele defende o índio que tem que ser catequizado, mas, na maioria das vezes, deixa de lado o sofrimento do negro que vem ser escravizado aqui no Brasil. Sua obra principal constitui-se de sermões, né? Os sermões foram as principais obras de Antônio Vieira. O principal sermão dele é esse daqui, o Sermão da Sexagenária, e é um sermão muito interessante. Vamos ler esse sermão para a gente entender o que ele é. Sermão da Sexagenária. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois, se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Então, ele faz a introdução do sermão aqui, e justamente nesse sermão ele vai trabalhar por que é que a igreja perde tantos fiéis, apesar de ter a mesma palavra de Deus e tantos pregadores. Ele vai fazer críticas duras nesse sermão aos pregadores da igreja católica, que eles fazem uma pregação, uma evangelização de maneira equivocada, né? Ele sempre faz comparações, utiliza metáforas, e isso é um exemplo de conceptismo ferrenho. O padre Antônio Vieira, ele é muito conceptismo. Assim como eu apresentei para vocês no slide passado, o nosso queridíssimo Gregório de Matos, que é um cultista muito assíduo, porque ele trabalha muito rebuscamento e a linguagem culta nos seus poemas. O Antônio Vieira é um conceptista também de carteirinha, né? Claro que não fica só no conceptismo, existem outras tendênciazinhas menores, mas é o principal da obra desses autores. Eu acho que agora deu para a gente finalizar essa parte. O que eu quero deixar para vocês bem claro é que vocês perceberam que a gente trabalhou muito nessa aula de barroco brasileiro com a questão de Minas Gerais e também de Salvador. Salvador, a cidade de Gregório de Matos, tem uma importância muito grande por ser capital, ter sido a capital do país. E Minas Gerais, porque nesses anos, né, no século XVII, é o momento em que se descobre ouro nas Minas Gerais, né, na capitania de Minas Gerais, e a partir de então, na província de Minas, a partir de... Não existe a capitania de Minas, né, a província de Minas Gerais. E a partir de então, o foco político-econômico passa a ser a região de Minas Gerais. Ouro Preto é um dos grandes focos. Por isso que você vê igrejas em Minas abarrotadas de ouro, igrejas riquíssimas, né, valor histórico muito grande, justamente porque nesse momento, diante, né, dessa opulência do ouro, dos diamantes, Minas Gerais é o grande foco e por isso ela reflete essa riqueza com valor literário e artístico também no período. Então, a gente chega ao fim desta aula, que foi um pouquinho longa, mas é uma aula de um conteúdo muito importante, muito recorrente em provas. Se você assistiu e ficou com dúvida, tire suas dúvidas nos comentários, ou se não, procure um monitor, ou até mesmo eu me disponibilizo a tirar essas dúvidas para você. E, no mais, é isso que eu quis dizer a vocês. Querem pesquisar mais, tem a bibliografia aqui também, como eu sempre dou crédito a quem merece. E tá aí o nosso gifzinho dizendo adeus, Hermanoteu, uma peça cômica muito engraçada. Recomendo para vocês verem no momento de descontração. No mais, chegando ao fim dessa aula, como sempre eu digo para vocês, se esforcem, se dediquem, que tudo vai valer a pena. A universidade é logo ali, basta você se esforçar mesmo e a gente vai conseguir chegar lá. No mais, bons estudos e nos veremos em uma próxima oportunidade, com certeza. Um abraço. Tchau, tchau.